alguém um dia dissesse que eu participei disso, mesmo sem saber, eu não saberia o que responder. Nem hoje eu sei. Eu aceitei aquele frete porque estava leve, pagava adiantado e era perto. Uns 300 e poucos quilômetros no total, tudo em estrada boa até a metade, e o resto, terra. Terra mesmo. Daquela vermelha, funda, que agarra no pneu e no pensamento. Disseram que era só encostar o caminhão num galpão, trancar o baú, deixar a chave com o menino de bicicleta e ir embora. Nada de assinar nota nem conferência. Você só entrega, foi o que o cara disse. E eu fiz. Fiz porque não parecia errado. Mas o que é errado quando ninguém fala sobre? O lugar ficava entre Pastos Bons e Barão de Grajaú, mas para chegar nele, tinha que sair da BR ainda, claro, pegar uma estrada velha sem placa e andar por quase meia hora, sem sinal de celular, sem casebre, sem poste, sem nada. Só o mato fechando e abrindo de novo. A primeira vez que eu fui, ainda era dia. Parei em frente ao portão do galpão e desci. Tinha uma corrente, mas estava solta. Empurrei. O chão lá dentro era de barro socado. Não tinha vigilante, não tinha placa da empresa, não tinha nome em lugar nenhum. Só umas marcas de pneu frescas na entrada. E silêncio. Foi aí que apareceu um menino, uns 11, 12 anos. Veio de bicicleta. Não olhou no meu rosto, só esticou a mão. Eu entreguei a chave da traseira. Ele guardou no bolso e foi embora por um canto para trás do galpão. Voltei para o caminhão, liguei o ar e fiquei. Queria esperar descarregarem. Não gosto de deixar minha carga sem conferir. Foi burrice minha. Hoje eu sei. Mas na hora, só parecia zelo. O sol foi descendo e nenhum som veio lá de dentro. Nem empilhadeira, nem gente. Nada. Só o barulho do vento nos coqueiros tortos ali do lado. E o tempo passando. Quando anoiteceu, veio o segundo caminhão. Era um bitrem azul, mais novo que o meu. O motorista nem desceu. Ficou dentro da cabine, olhando para frente. O mesmo menino veio, pegou a chave com ele e sumiu do mesmo jeito. E o motorista foi embora. Não deu nem tempo de eu falar oi. Isso me deu um aperto. Algo não batia. Galpão de entrega que não tem ninguém para receber, motorista que não confere nada. A carga não era grande coisa. Era uma palete com caixas, sem cheiro, sem peso estranho, lacrada de fábrica. Mas o lugar pesava. Fiquei mais um pouco. Liguei o rádio, mas só chiava. Quando deu umas 8 da noite, comecei a ouvir um barulho. Vinha lá de dentro. Não era máquina, nem animal, era gente. Barulho abafado, como se alguém tivesse tentando gritar com um pano na boca. Eu desliguei o som. Fiquei imóvel tentando entender. Mais um caminhão chegou. Esse motorista era jovem, mais novo que eu. Desceu, olhou para mim meio desconfiado, mas assentiu com a cabeça. Trocamos 2 palavras. Ele disse: "É só deixar e sair, né?" Eu respondi que era o que todo mundo estava fazendo. Ele deu a volta no caminhão dele. Parecia tenso. O menino ainda não tinha voltado. Então, ele ficou encostado num poste de cerca, olhando em volta. Aí, sem dar tempo de nada, 2 homens vieram da parte de trás do galpão. Roupas escuras, calça jeans, boné. Um deles apontou o dedo para o rapaz e disse algo seco. Eu não ouvi, mas vi a reação do garoto. Ele congelou e depois abaixou a cabeça. Eles se aproximaram. Não levantaram a voz. Só chegaram perto dele, um de cada lado. Como quem conversa. Mas o jeito que um deles segurava no cinto, dava para ver que tinha algo ali. Um volume que não era carteira. Eu não aguentei. Entrei na cabine e travei a porta. Fiquei espiando pelo retrovisor. O rapaz entregou a chave, virou as costas e entrou no caminhão. Saiu rápido, muito rápido. Naquela noite eu devia ter ido embora, mas não fui. Eu queria entender o que estava acontecendo. Achei que se esperasse mais, alguém ia aparecer. Alguém de uniforme, alguém com crachá, com prancheta. Algo que me fizesse pensar: ah, é só uma operação informal de distribuição. Mas não. O tempo passou. Ninguém veio. Dei a volta por trás do galpão, sem fazer barulho. Tinha um vão entre a parede lateral
e um depósito de pneus abandonados. Me esgueirei por ali e vi. Era como se fosse uma esteira, mas humana. Pessoas vivas, sendo levadas de um ponto a outro, algumas sentadas no chão, outras em pé, com mãos nos bolsos ou segurando caixas. Nenhuma falava. Algumas tinham marca nos braços, outras estavam descalças. Ninguém gritou, não era prisão, não tinha grade, mas não era livre. Eu senti, era outra coisa, mais frio, mais funcional, como se aquilo fosse parte de um processo. Não fiquei nem 2 minutos. Voltei rastejando, entrei no caminhão e liguei o motor. Dirigi a noite toda sem parar, até o posto mais próximo. No dia seguinte, fui até uma delegacia pequena em uma cidade vizinha. Entrei, esperei, contei uma versão resumida. Disse que tinha visto coisa errada num galpão, que talvez envolvesse gente. O policial não perguntou o nome da empresa, nem o endereço. Só ouviu, cruzou os braços e disse: "Esse galpão aí é melhor esquecer. Isso aí é coisa que está acima da gente." Eu saí de lá me sentindo menor que formiga. A viagem de volta foi a mais longa da minha vida, mas o pior ainda não tinha acontecido. Depois disso, parei de aceitar fretes sem nota. Qualquer coisa que não tivesse rota, nome e carga aberta, eu recusava. Mas não era o suficiente, porque o que me ferrou mesmo foi o depois. 2 semanas depois daquele dia, eu estava parado num posto na entrada de Floriano, reabastecendo e mexendo na água do radiador, quando escuto uma voz baixa: "Oi, moço, tem como me dar um pouco d'água?" Era um rapaz magro, cabelo raspado dos lados, uns 20 anos no máximo. Tava com o pé todo sujo, chinelo estourado, mas olhava firme. Eu olhei de volta. Aqueles olhos eram os mesmos que eu tinha visto no galpão. Um dos que estavam no canto, sem sapato, carregando caixa de papelão. Não era parecido, era ele. Eu congelei. Ele não me reconheceu. Só agradeceu, pegou a garrafa e saiu andando, rápido. E eu não chamei. Não perguntei nada, não fiz nada. Ali eu entendi que aquilo não era novo, não era isolado. Era uma coisa que já estava rolando fazia tempo, em vários lugares. E eu podia ter levado um igual a ele. Podia ter transportado alguém naquela caixa que eu nunca abri. Podia ter deixado a chave do baú sabendo que tinha gente viva ali dentro. E mesmo que eu não soubesse, era pior ainda. As noites começaram a mudar. Todo som no baú me dava calafrio. Quando pegava a estrada de madrugada e a lataria fazia aquele estalo natural por causa do calor ou da curva, eu sentia o estômago virar. Comecei a lembrar de tudo que ignorei. Uma vez, um barulho de choro abafado numa serra. Outra, um cheiro estranho que diziam ser frango embalado a vácuo. E aquele caso do caminhão que sumiu por 2 dias e voltou com o lacre intacto, mas mais leve. Na época tudo era desculpa. Agora parece tudo verdade. E é aí que mora o terror. Porque você não precisa ter feito, basta ter estado perto, ter visto, ter aceitado sem perguntar. Fiquei dias sem dirigir depois disso. Cheguei a pensar em vender o caminhão. Mas é minha vida, minha única renda. E pior, é tudo que eu sei fazer. Eu me iludia achando que era só evitar certas rotas. Mas então, um conhecido me ligou oferecendo um frete para o mesmo esquema daquele teu de uns tempos atrás. E eu entendi que o buraco era mais fundo. As pessoas sabiam, não todas, mas algumas. E quem sabia, aceitava. Porque o frete era leve, porque não precisava nota, porque pagava bem, porque não é com a gente. Só que era sim. A última vez que eu passei por aquela região, meses depois, eu reduzi perto da entrada da estrada de terra. Tava de dia, sol rachando, e mesmo assim, parecia que o lugar estava me olhando. Não tinha mais a corrente no portão, só mato alto e as marcas dos pneus. Mas vi de longe, tinha caminhão parado, motorista dentro, vidro fechado, só esperando. Como eu esperei, como muitos devem estar esperando agora. E aí eu pensei, será que se ninguém esperasse, aquilo parava? Mas não,
Porque sempre vai ter alguém com pressa, alguém precisando do dinheiro, alguém que só quer deixar e ir embora. E esse é o tipo de coisa que se alimenta disso, de quem não pergunta. Hoje, eu olho para trás e entendo, eu vi algo que não era segredo. Era só invisível. Invisível porque ninguém quer ver. E se você viu e não fez nada, você é parte, mesmo que não queira. Tem coisa que a gente carrega no caminhão, tem coisa que a gente carrega nas costas. E essa eu não descarreguei até hoje. Você teria feito o quê? Você trancaria a carga e iria embora? Não era nem 3 da manhã ainda, quando começou a pingar em cima do meu colo, dentro da boleia. Teto do caminhão pingando é o tipo de coisa que a gente só aceita quando o corpo está mais cansado que o juízo. Eu estava encostado num recuo de terra batida, depois de passar por um pedaço de pista esburacada no trecho entre Baixo Guandu e Colatina. Chuva fina, asfalto escuro, poste longe, só o barulho do motor resfriando devagar e aquela vontade de chegar logo onde nem eu sabia mais. Foi quando eu percebi que o pneu dianteiro do lado direito estava baixando. Devagarinho, mas estava. Desci para conferir e logo vi. Tinha um prego cravado no canto. Pequeno, mas fundo. A borra de terra misturada com graxa dava até nojo de olhar. Mas era isso ou seguir com risco de perder tudo no meio da curva. Foi aí que eu vi uma luz branca mais para frente, tremendo no meio da garoa. Borracharia. Escrito num letreiro meio apagado, pendurado torto. Lona puxada até o chão, como se fosse proteger alguma coisa ali dentro. Encostei o caminhão com cuidado, mesmo o chão sendo meio mole. E fui a pé, chinelando na terra molhada, com aquela sensação besta de que eu devia voltar e seguir viagem mesmo assim. Mas a gente sempre escolhe o que parece mais fácil, né? Principalmente quando tá cansado demais para pensar direito. O cara apareceu quase na hora. Magro, novo, devia ter uns 20 e poucos. Camisa de malha grudada no corpo e um boné que ele nem tirou para falar comigo. Disse que ia demorar um pouco, que o compressor precisava encher e que era melhor eu esperar seco. Perguntei se ele ia abrir a sala ali da frente, onde tinha uma cadeira encostada. Ele olhou para os lados antes de responder. Disse assim: ali atrás tem um cafezinho. A casa é nossa, pode entrar. Só cuidado com o piso que é meio escorregadio. A casa atrás da borracharia. Pequena, de madeira velha, com uma janela amarelada acesa. Eu devia ter negado. Podia ter rido, dito que não precisava. Podia até ter dito que estava com pressa. Mas eu só balancei a cabeça e fui. Era só um café, pensei. A entrada era pelos fundos. Tinha uma porta antiga, daquelas que incham com o tempo. Já entrei ouvindo aquele rangido fino, quase um lamento. Lá dentro era escuro. Só a luz da cozinha acesa, pendurada por um fio. Nada de vozes, nenhum barulho de gente, nenhum sinal de que aquilo ali era mesmo uma casa com gente morando. Fechei a porta devagar e foi aí que eu escutei. Clac! A trava interna encaixando atrás de mim. Virei de volta na hora. A maçaneta girava, mas a lingueta estava travada. Achei que tivesse batido sozinha, até perceber que a tranca era manual. Alguém fechou, e não fui eu. O primeiro pensamento que veio foi o mais idiota possível, que eu estava exagerando, que talvez fosse só coisa da madeira empenada. O segundo pensamento já veio mais pesado, que eu estava sozinho, numa casa estranha, numa cidade que eu mal conhecia. Entrei mais um pouco. Devia ter voltado naquela hora, chutado a porta, gritado, qualquer coisa. Mas o corpo da gente às vezes reage devagar, como se a mente ainda quisesse dar uma chance para a coisa não ser o que parece. No fogão tinha uma garrafa térmica, branca, com uma florzinha vermelha. Daquelas que a gente via na casa da avó. Do lado, uma caneca esmaltada virada de boca para baixo. Mas o cheiro não tinha cheiro de café, nenhum. Nem quente, nem velho.
Parecia até que só tinha água lá dentro. Na sala, uma TV ligada, sem volume, passando um canal de vendas. Do sofá, dava para ver o corredor, comprido, quase todo escuro. Só a luz da cozinha fazendo sombra nas paredes. Fiquei parado por uns segundos, ouvindo, procurando por qualquer som que me dissesse que eu não estava sozinho. Mas era só o barulho da chuva aumentando, batendo no telhado como se alguém tivesse começado a jogar pedrinha. Aí veio o primeiro som diferente. Pé no teto. Não era goteira, era passo. Devagar, como se alguém estivesse andando no forro. Só que a casa era térrea. Eu vi por fora, não tinha andar de cima. Fiquei parado, tentando respirar devagar. Tentei rir de nervoso. Tentei me convencer que era bicho, gato, qualquer coisa. Mas aí eu percebi o que me paralisou. Os passos estavam exatamente acima de onde eu estava, seguindo, acompanhando meu deslocamento pela casa, como se soubessem onde eu pisava. A janela da cozinha tinha uma cortina leve, amarela, meio transparente. Fui até lá. Tentei abrir. Nada. Estava trancada com trava de madeira. E foi nesse instante que a cortina se mexeu. Não pelo vento, mas por fora. Alguém encostou a mão. A sombra de um rosto apareceu colada no vidro. Nariz achatado no vidro. Olhos abertos, sem piscar. Eu não consegui gritar. Só dei 2 passos para trás. Tropecei no tapete e caí sentado. Quando olhei de novo, a sombra já não estava mais lá. Mas o que veio em seguida foi pior. Um psiu. Baixinho, no meu ouvido esquerdo, como se alguém estivesse do meu lado, agachado no chão comigo. Foi aí que eu parei de tentar entender. Levantei no susto, bati a canela na quina da bancada e fui com tudo para cima da janela de novo. Cobri o rosto com o braço e bati com o cotovelo na vidraça. Vidro velho, rachado. Estourou num baque seco. Me cortei, mas nem senti. Só passei por ali do jeito que deu, me arrastando, com o corpo metido entre os cacos e o batente. Do lado de fora, a lama grudou no meu peito. A chuva caía forte agora. Escorreguei 2 vezes até conseguir levantar. Corri, descalço, com o braço ardendo, com a sensação de que alguém ia me puxar pelas costas a qualquer momento. Cheguei na frente da borracharia. O lugar estava escuro, fechado. O borracheiro sumiu. A lona que estava aberta antes agora estava caída, amarrada nos cantos, como se nunca tivesse havido atendimento ali. Nenhum sinal de luz, nenhum som, nem mesmo do compressor que, segundo ele, ia demorar para encher. Bati na porta com a palma da mão, só para ter certeza que eu não estava maluco. Nada. Voltei para o caminhão cambaleando, escorreguei numa parte mais funda da terra, bati o joelho, o cotovelo já sangrando e a respiração rasgando por dentro como se eu tivesse corrido um campo inteiro. Quando cheguei perto da boleia, meu coração quase parou. A porta do motorista estava entreaberta e eu juro por tudo, eu deixei ela trancada. Eu sempre tranco. Na estrada é quase um reflexo. Caminhão parado, chave no bolso, porta trancada, mas ali ela estava meio aberta, o vidro embaçado por dentro. Me aproximei com o corpo encolhido, pisando leve, como se qualquer barulho fosse chamar alguma coisa de volta. Subi no estribo do lado e olhei lá dentro. Nada, tudo no lugar, ou quase. O banco do carona, que eu sempre deixo com o encosto mais para trás para esticar a perna de vez em quando, estava reto, como se alguém tivesse sentado ali, e tinha um saquinho plástico no assoalho, um daqueles saquinhos de supermercado que eu sabia que não estava ali antes. Dentro, uma laranja, só isso. Fechei a porta num impulso, liguei o motor sem pensar e engatei a marcha mesmo com o pé sujo, tremendo. A chuva ainda batia forte no para-brisa e eu sentia cada respingo como se fosse um tapa. Dirigi por uns 15, 20 minutos sem parar, até ver o primeiro posto com luz. Encostei. Desci. Fui direto para o banheiro. Lavei o sangue seco do braço, os arranhões da janela. Tirei a camisa molhada e só fiquei parado ali na frente do espelho, tentando entender o que tinha acontecido.
E para falar a verdade, eu não consegui até hoje. Não tinha motivo, não tinha assalto, não levaram nada, não me pediram nada, não disseram uma palavra. Era só uma armadilha. Simples assim. Eu era só mais um caminhoneiro sozinho numa estrada escura com um pneu furado e sono acumulado. Só mais um corpo entrando onde não devia. Mas não acabou ali. Antes de sair do trecho de cidade, ainda meio grogue, passei pela frente da borracharia de novo, pelo outro lado da pista, e foi aí que eu vi uma placa pendurada num portão lateral, bem pequena, branca, com letra de estêncil preto, daquelas que a chuva já tinha começado a comer as bordas. Aluga-se casinha comercial, fundos da borracharia. Meu estômago virou. Pé saiu do acelerador na hora. E eu pensei, a casa não era deles. Nunca foi. Aquilo ali era usado. Pra quê? Eu não sei. Pra quem? Muito menos. Mas não era acidente. Não era gentileza. Era rotina. Gente que monta um cenário. Faz parecer normal. Coloca uma TV ligada, uma garrafa vazia no fogão, uma porta de madeira com trinco manual. Gente que sorri baixinho e oferece café às 3 da manhã. Eu devia ter sentido no primeiro olhar, no jeito dele de falar baixo, de olhar para os lados antes de sugerir a casa. Mas o que mais me destrói é que ele não mentiu. O café estava lá. Só que não era para mim. Nunca falei disso com ninguém. Nem com os colegas de estrada, nem nos grupos de rádio, nem com minha mulher. Porque parece que, se eu contar, eu tô aceitando que aquilo aconteceu. Mas eu vou dizer aqui porque talvez alguém aí precise ouvir. Não é todo lugar aceso que é seguro. E nem toda gentileza é convite. Eu passei semanas pensando em voltar lá, só para entender. Para ver de dia, conversar com alguém da cidade, saber quem era aquele borracheiro. Mas a verdade é que mesmo se eu voltasse, acho que não ia encontrar nada. Esses lugares que armam cilada para quem viaja só não costumam deixar vestígio. Eles desaparecem, ou mudam de dono, ou simplesmente viram outra coisa. Eu pesquisei o endereço que eu anotei no papel do caminhão. Não achei nada sobre borracharia, só um anúncio antigo de venda de ponto comercial, 10 anos atrás. E aí eu comecei a pensar o pior, que talvez o borracheiro nem fosse o dono de nada, que talvez aquela casinha fosse só uma isca mesmo, um lugar onde eles sabiam que os caminhoneiros iam aceitar entrar sem fazer pergunta, porque a gente confia. A gente confia porque é o que resta depois de 1000 quilômetros rodados. A gente para, aceita um café, pensa que todo mundo que sorri quer ajudar, mas tem gente que treina o próprio rosto para enganar. Eu ainda lembro da voz dele, baixa, quase gentil, e é isso que mais me corrói. Ele não gritou, não me ameaçou, não me encostou a mão. Ele só me ofereceu café e eu entrei. A parte mais difícil mesmo é a de pensar no que teria acontecido se eu não tivesse quebrado aquela janela. Se eu tivesse sentado ali na cozinha. Se eu tivesse tomado aquilo que estava na garrafa. Se eu tivesse cochilado no sofá, esperando a tal família que nunca apareceu. Porque não era um susto que me esperava. Não era um grito no escuro. Era o tipo de silêncio que apaga alguém, que faz o caminhoneiro nunca mais ser visto, que transforma um corpo cansado num número que ninguém conta. E o pior é que nem teria barulho, nem teria marca, nem teria história. Só um caminhão com pneu murcho esquecido no canto da pista e uma casa de madeira, com a porta entreaberta, esperando o próximo. Você teria entrado? E se o borracheiro não tivesse sumido, teria sido pior ou melhor? Comenta aqui, o que você acha que realmente acontecia naquela casa? Eu só parei uma vez naquela noite. Uma vez, não tinha necessidade, mas eu parei e tudo o que aconteceu depois começou por causa dessa decisão besta de pisar no freio e descer. Foi no trecho entre Campinorte e Uruaçu, quase 3 da manhã. Eu estava com sono, claro.
Mas ainda dava para tocar até o próximo ponto de parada, tranquilo. Eu conheço meu corpo, sei os limites, e naquela noite não era o cansaço que ia me parar. Era uma rotatória, curva larga, meio mal sinalizada. A vegetação engole os dois lados da estrada, e quando você entra, parece que o farol não passa dos primeiros metros. Um breu seco, úmido por dentro. Eu já passei ali dezenas de vezes, nunca gostei. Mas é caminho, e caminho é caminho. Dessa vez, no meio da curva, eu ouvi um barulho, um tranco. Sabe quando o eixo traseiro parece que pega em alguma coisa? Seco, reto. Eu pensei, foi bicho, ou pneu estourando, alguma coisa assim. O caminhão nem reclamou, não deu sinal de problema. Mas eu parei. Isso, foi só isso. Eu parei, joguei pro acostamento, ou o que restava dele. Abri a porta. O chão estava úmido. Aquele cheiro de terra molhada e alguma outra coisa. Algo mais forte, quase azedo. Um negócio que parece que gruda dentro do nariz. Fui para a traseira da carreta com a lanterna. Nada, nem marca, nem sinal de impacto, nem pelo, nem pneu rasgado. O ar estava pesado, abafado. E o mato ao redor parado demais. Nenhum barulho. Na volta para a cabine senti um desconforto que não sei explicar. Não era medo ainda. Era tipo uma desconfiança, um atraso no corpo, o tipo de coisa que a gente sente antes da coisa acontecer. Mas aí eu abri a porta da cabine e o banco do carona não estava mais como eu deixei. Eu lembro que no último posto, antes de seguir, eu arrumei tudo ali. Tinha uma mochila, um pacote de bolacha, um casaco meu. Tava tudo ali jogado. Só que agora o banco estava afundado, como se alguém tivesse sentado e ficado ali tempo suficiente para marcar o tecido. Só que não tinha ninguém. E o vidro do lado do carona embaçado por dentro. Pensei na possibilidade de alguém ter subido. Algum moleque, sei lá, alguém escondido atrás da cabine. Abri a porta traseira e não tinha nada. Só que o tapete estava úmido. E eu não estou falando de umidade de sapato molhado. Estava úmido, como se alguém tivesse derramado alguma coisa ali. Mas sem cheiro, sem cor, só molhado. Voltei para o banco com aquele nó na barriga. Dei partida. A marcha entrou fácil. E eu fui. Mas a partir daquele momento, eu já não estava sozinho. Nos dois retrovisores, os dois, eu comecei a ver uma mancha escura, tipo uma sombra, parada no canto da imagem. Uma silhueta. Só que cada vez que eu virava o rosto para olhar direto, não tinha nada. Era só pelo espelho. Ela ficava ali, sem rosto, sem cor, sem forma, mas com peso. Eu sentia o ar se mover. Não demorou muito. O rádio CB, que estava desligado desde o posto anterior, deu um estalo e ligou sozinho. Sabe aquele clique seco do botão girando? Eu ouvi, com o rádio desligado, e aí veio uma voz. Não uma voz alta, nem firme. Era um sussurro, mas com nitidez de quem está bem perto do microfone. Já aconteceu com outros. É só você ficar calmo. Foi só isso. Eu travei. A mão no volante começou a suar, a ponto de escorrer. Minha boca ficou seca. Eu respirei fundo, tentei desligar o CB, mas ele já estava desligado, a luz acesa, mas o botão virado no off. Eu tentei acelerar. Vi uma placa de posto 24 horas a 2 quilômetros. Pensei, é lá, vou parar, chamar alguém, ficar perto de gente. Só que quando eu cheguei no posto, o rádio da recepção, aquele de mesa que fica tocando música popular, conversa de motorista, estava transmitindo a mesma voz, no mesmo tom. Sem música, sem ruído, só a mesma frase. Já aconteceu com outros, é só você ficar calmo. A atendente estava cochilando, ninguém ouviu. Voltei correndo para o caminhão, tentei ligar e sair o mais rápido possível. Mas quando bati a porta, vi um papel colado ali, do lado de dentro. Um bilhete, papel comum, escrito com caneta esferográfica. Você foi sorteado, os outros não saíram da rotatória. Eu não sei como segurei a embreagem. Eu não sei. Eu só sei que fui.
sem pensar, acelerando. Fiquei 40 minutos na BR sem parar, sem piscar, sem pisar na embreagem. Mas quanto mais eu acelerava, mais eu via aquele vulto nos retrovisores. E foi aí que o carro apareceu. Eu vi os faróis no retrovisor. Primeiro fraco, longe. Aí, em poucos segundos, já estava colado. Era um carro escuro, sem placa, com os faróis baixos, mas firmes. Aquele tipo de luz que parece que não pisca, não balança, não acompanha o relevo da pista, sabe? Fixa demais. Não tentei frear, não tentei jogar pro acostamento, só mantive a faixa da direita como se eu não tivesse percebido. Só que ele não ultrapassava, ficava atrás, certinho, como se estivesse medindo. Eu comecei a mudar de faixa, puxar o caminhão devagar para a esquerda, para ver se ele desviava. Nada, ele ficava no ponto cego, justo ali. E o mais estranho, ele não fazia barulho. Zero, nenhum ruído de motor, nenhuma vibração. Aí, numa dessas puxadas de faixa, vi o vulto de novo pelo retrovisor. Só que dessa vez, ele não estava mais lá atrás. Estava no banco do carona. Não me olhava. Só sentava reto, braços no colo, silhueta parada. Parecia que estava ali para aguardar. E o vidro embaçado de novo, só o dele. Eu juro que pensei em jogar o caminhão para fora da pista, juro. Se tivesse um barranco ali, talvez tivesse ido. Mas aí vi uma entrada de terra mal marcada e entrei com tudo. Apaguei o painel, desliguei o rádio, cortei a ignição e joguei o corpo para frente do volante. Fingi que era um caminhão abandonado. O carro passou direto, mas antes disso, ele diminuiu. Parou por 3 segundos no começo da estrada de terra. Os faróis cruzaram com os meus no escuro, só que os meus estavam apagados. Mesmo assim, parecia que ele sabia. Ele ficou parado. Silêncio absoluto. Eu segurei a respiração por quase 1 minuto inteiro. Senti a pressão no peito. Senti as veias latejando no ouvido. E aí ele foi, devagar, como quem desiste de algo, mas volta depois. Eu não lembro de ter dormido. Só sei que acordei com a luz do sol batendo forte na cara. Ainda dentro da estrada de terra, com o caminhão desligado. A porta do carona estava entreaberta. E não estava assim quando eu desliguei tudo. Me deu um baque na espinha. Sabe aquela dormência que começa no fundo do estômago e sobe para o pescoço? Foi isso. Mas o que me derrubou de verdade foi o painel. Tinha uma folha. Era a nota do frete, a original. Aquela que eu tinha deixado guardada na pastinha, com os dados da entrega e o nome do destinatário. Só que agora ela estava fora da pasta, em cima do painel, rabiscada. Alguém escreveu por cima, em letras maiúsculas, com marca de pressão da caneta: "Foi só um ensaio." 3 palavras. Eu não sei explicar o que aquilo causou em mim. Não foi susto, foi paralisia. Eu fiquei uns 20 minutos sentado, olhando aquilo. O coração não batia mais rápido, batia mais fundo. Como se cada batida empurrasse mais fundo dentro do meu corpo aquela ideia maldita. Alguém entrou, alguém fez isso e não levou nada. No dia seguinte, parei em Anápolis, num ponto de apoio que eu conheço bem. Desci, comi, tomei banho e não falei nada. Tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia. Desde aquele momento eu sabia. Não era só um aviso, era um recado. Eu tentei contar para minha esposa, mas na hora que abri a boca me deu ânsia. Eu não estava pronto. Ainda não tô. Acho que só agora, falando aqui, eu consigo juntar as peças de verdade. Sabe o que mais me aflige? Não foi uma tentativa de assalto. Não era alguém querendo dinheiro. Não teve grito, não teve faca, não teve ameaça direta. Era pior. Era alguém brincando comigo. Alguém que sabia meus horários, que sabia que eu passaria ali naquela madrugada, que preparou aquilo e que ainda escreveu que foi só um ensaio. Se aquilo foi um teste, o que seria o verdadeiro? Depois daquele dia, eu nunca mais olhei para o banco do carona do mesmo jeito.
Nunca mais entrei num trecho de estrada mal iluminado sem pensar 3 vezes antes. E o pior é que eu continuo na boleia, continuo rodando, continuo fingindo que aquilo ficou lá atrás. Mas não ficou, porque o mais terrível dessa história, e talvez quem escuta vai entender o que eu quero dizer, não é o que aconteceu naquela noite, é o que aconteceu depois, comigo, por dentro. Não é fácil explicar. Primeiro foi o sono. Eu comecei a dormir menos, muito menos. Comecei a acordar com sensação de que tinha alguma coisa na cabine. Ouvia o som do cinto esticando, mesmo com o caminhão parado, desligado, na garagem de casa. Teve uma noite que eu estava parado num pátio de empresa em Itumbiara, dormindo com tudo trancado, e o rádio, desligado novamente, deu aquele estalo seco. Aquele clique que você reconhece no fundo da alma, porque foi ele que te marcou. Só que dessa vez, não teve voz. Teve risada. Curtinha, tipo uma criança prendendo o fôlego de tanto segurar o riso. 5 segundos depois, caiu a energia do pátio inteiro. A luz voltou só na manhã seguinte. Ninguém achou nada. Nem explicação, nem falha na rede. Fui embora com a impressão de que aquilo tinha sido só um lembrete. Aí vieram os bilhetes. O primeiro foi colado na traseira do para-sol, por dentro. Eu só vi quando o sol bateu na hora certa e revelou a sombra do papel. Você lembra da curva. 3 dias depois, outro, preso na base do limpador de para-brisa. Ainda não é o momento certo. Essas frases, elas não têm ameaça direta, mas dizem mais do que qualquer ameaça explícita. É como se quem escreveu soubesse que o medo já está em mim, que não precisa empurrar, só cutucar. Eu comecei a tentar investigar por minha conta. Perguntei para outros motoristas da região de Uruaçu, discretamente. E um deles, um senhor mais velho, que roda há 40 anos, me olhou de um jeito diferente quando eu falei da rotatória. Ele esperou os outros saírem da mesa, olhou direto para mim e perguntou: "Tava com o rádio ligado?" Eu disse que não. Aí ele respondeu: "Melhor assim. Tem gente que escuta antes de acontecer. Outros só escutam durante. Os que escutam depois, esses não contam." Foi a única coisa que ele disse. Terminou o café, levantou e foi embora. E nunca mais parou para conversar comigo. Um dia, eu encostei para dormir num acostamento em Minas, por falta de opção. No começo da noite, eu reparei que tinha um carro escuro parado do outro lado da pista, de frente. Não era um carro abandonado. Era limpo. A pintura refletia o mínimo de luz, mas não tinha placa. Nenhuma. Esperei. Fingi cochilar. Quando levantei o corpo para olhar discretamente de novo, não estava mais lá. Não escutei motor, não escutei nada. Simplesmente não estava mais lá. Não contei isso para ninguém. Nem para despachar carga, nem para os amigos de estrada. Só estou contando aqui, porque eu sei que alguém vai reconhecer os sinais. Porque isso não é sobre mim. Não é só comigo. Tem mais gente sendo observada. Gente que passou por coisa parecida e calou. Gente que acha que enlouqueceu, mas não enlouqueceu. É assim que eles querem que a gente fique, desacreditando de si mesmo. 1 mês depois daquela madrugada, eu passei pela rotatória de novo. Foi durante o dia, umas 4:30 da tarde. Sol quente, movimento na estrada. Nada que justificasse medo. Mas meu braço direito começou a formigar quando me aproximei. A mão suava, a vista embaçou. E o mais assustador é que tinha outro caminhão parado no acostamento, igual eu fiz. Motorista do lado de fora, com a lanterna na mão, olhando a traseira da carreta, exatamente como eu fiz. E quando ele levantou os olhos e me viu passando devagar, ele travou. Aquele olhar, um olhar de quem já entendeu que alguma coisa estava errada, mas ainda não sabia o quê. E eu juro, por 1 segundo, pensei em parar, descer, falar para ele ir embora dali. Mas eu não parei, porque se aquilo ali também era um ensaio, talvez eu fosse o próximo alvo por me meter. Eu não sei o que eles querem, não sei quem são, não sei como entraram no meu caminhão, não sei como acham os alvos, mas eu sei uma coisa.
Eles voltam, eles sempre voltam. E a cabine, que para mim sempre foi o único lugar seguro no mundo, agora é o lugar onde eu mais preciso fingir que tá tudo bem. Porque se eu começar a demonstrar medo, talvez eles pensem que já tá na hora do próximo estágio. E eu ainda não tô pronto. Se você ficou até aqui, é porque alguma coisa nessa história mexeu com você. Então aproveita agora para se inscrever no canal Diário de Terror. Aqui, cada relato é contado como se fosse seu. Ativa o sininho para não perder os próximos relatos, porque vai que o próximo a ser contado é o seu.